Você já ouviu falar de Charles Simmel? Talvez não. Ele não costuma aparecer nas listas dos grandes nomes da fé como Spurgeon ou Wesley. Mas sua vida foi uma chama que incendiou corações, moldou gerações e transformou o futuro do Evangelho na Inglaterra. Tudo isso começando de um lugar que talvez você conheça muito bem, a rejeição. Imagine só, você é um jovem pastor, recém-convertido, cheio de fé e cheio de esperança. E quando assume sua primeira igreja, não é aplaudido, não é acolhido. Na verdade, você é rejeitado, ignorado, desprezado. Trancam os bancos da igreja para que ninguém ouça sua pregação. Fecham o coração, fecham a porta, fecham os ouvidos. O que você faria nessa situação? Você desistiria? Você procuraria outro lugar? Talvez dissesse para si mesmo, isso não é para mim, Deus deve ter se enganado. Mas não foi o que Charles Simmel fez. Ele fez o contrário. Ele ficou, ele perseverou. Ele confiou que mesmo em meio à rejeição, Deus ainda tinha um plano. E o que parecia fracasso se transformou em um grande avivamento. Hoje, você vai conhecer essa história, queridos. Uma história de fé, uma história de perseverança, de obediência radical à palavra de Deus, de oração e principalmente uma história que vai te fazer refletir sobre a sua própria fé. Será que você está disposto a permanecer quando todos querem que você vá embora? Será que você está disposto, queridos, a seguir o chamado mesmo que ninguém reconheça? Fique nesse vídeo até o final e tenha a sua fé fortalecida através da história deste grande herói da fé, Charles Simmel. Olá, queridos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. E sim, claro, é um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Se é a primeira vez que está conosco, muito bem-vindo. Somos uma família que cresce dia após dia e convido a você, que ainda não é inscrito, a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Temos uma grade extensa de conteúdo que vai te abençoar. Acesse nossas playlists e seja vigorosamente abençoado em nome de Jesus. Charles Simmel nasceu no dia 24 de setembro de 1759, em uma família rica e muito influente da Inglaterra. Tudo apontava para uma vida confortável, de prestígio e muito sucesso. Contudo, uma vida sem Deus. Ele frequentava a igreja, como muitos da sua época, por costume, por obrigação, por aparência, mas o coração dele estava longe da fé. E talvez, se você olhar bem, isso não esteja tão distante da realidade dos dias de hoje. Foi quando Charles entrou para a Universidade de Cambridge, uma instituição prestigiada, mas espiritualmente vazia. Lá, quase ninguém falava de Deus com seriedade. Ninguém esperava que algo realmente espiritual fosse acontecer naquele lugar. Mas Deus, queridos, ele tinha outros planos. E em 1779, durante a Semana Santa, a universidade exigiu que Charles participasse da Santa Ceia. Naquele momento solene, algo profundo aconteceu. Ele não conseguia simplesmente participar do ritual. Ele sentiu o peso da sua indignidade diante de Deus. A presença do Senhor, ainda que silenciosa, o constrangiu profundamente. Foi ali que tudo começou. Ele mergulhou nos estudos sobre a vida e o sacrifício de Jesus. E quando leu sobre a expiação, seus olhos foram abertos. Foi como que uma escama tivesse caído de seus olhos. Ele entendeu pela primeira vez que Jesus havia carregado os seus próprios pecados. Esse momento não foi apenas uma mudança de comportamento, queridos. Foi uma transformação de coração. De um religioso vazio, sem o Espírito Santo,
para um homem completamente apaixonado pelo Senhor Deus. Ele passou a ter uma fome insaciável pela palavra. Ele estudava a Bíblia todos os dias, ele orava, ele falava com entusiasmo sobre Jesus, influenciava colegas, professores. A fé dele era viva, mas ele não queria apenas conhecer a Deus, ele queria fazer Deus conhecido. A partir daquele encontro com a graça, ele soube que sua missão era proclamar o Evangelho. Era para aquilo que ele havia nascido. 3 anos depois, apenas 3 anos depois, ele foi nomeado pastor da Igreja da Santíssima Trindade em Cambridge. Mas o que parecia ser uma honra seria o início de uma batalha tremenda. O jovem Charles assumiu o púlpito da Igreja da Santíssima Trindade e tudo parecia promissor. Um novo começo, uma igreja para servir, uma cidade universitária com grande potencial para a transformação. Mas logo Charles percebeu que não era bem-vindo. A igreja não o queria ali. Na verdade, a igreja queria outro pregador. E deixou isso muito bem claro. Os membros passaram a boicotar seus sermões. Trancavam os bancos com cadeados, impedindo que visitantes ou até mesmo os próprios membros se sentassem. Você consegue imaginar isso, queridos? Uma igreja fechando os assentos para ninguém ouvir a palavra de Deus. Charles, ele continuava pregando, mesmo com os bancos vazios, mesmo com os olhares frios, mesmo com o desprezo. Isso não é fácil. Quando tentou começar um encontro bíblico para os universitários, Charles foi ridicularizado. Alguns professores o chamavam de fanático, queriam calá-lo. Queriam expulsá-lo do ambiente acadêmico. E você, queridos, o que faria no lugar de Charles? Você desistiria? Iria buscar outra igreja? Colocaria em seu coração a seguinte justificativa: se não me querem aqui, eu vou para um lugar onde me valorizem, onde me sinta mais valorizado, onde eu seja aceito, amado, respeitado. Você se calaria? Se a sua resposta for sim, saiba que não foi a resposta de Charles. Ele não desistiu. Ele não buscou aplausos. Ele não tentou agradar. Ele sabia de uma coisa: Deus o havia chamado. E se Deus chamou, queridos, era ali que ele tinha que ficar. Mesmo sem apoio, mesmo rejeitado, ele continuou pregando a verdade do Evangelho, verso por verso. Palavra por palavra, sem pressa, sem distorções, sem medo. E com o tempo, a semente da palavra começou a brotar, timidamente, discretamente, mas com muito poder. A fidelidade à palavra estava fazendo o que nenhuma estratégia humana poderia fazer. 12 anos, 12 longos anos. E isso me lembra o nosso último vídeo que fala a respeito da biografia da mulher do fluxo de sangue, que passou 12 anos da sua vida sofrendo de um mal. Charles passou 12 anos, queridos. Esse foi o tempo que ele pregou sem apoio, sem aplausos, muitas vezes sem audiência. Mas ele não desistiu, não se adaptou à vontade dos homens, se manteve fiel à vontade de Deus. E foi ali no silêncio da rejeição, foi ali, na fidelidade cotidiana, que Deus começou a agir. Aqueles jovens, antes indiferentes, começaram a escutar. Alguns foram tocados, outros foram transformados. E em pouco tempo, aquela igreja antes fria tornou-se um centro poderoso de avivamento. O que antes era desprezo, agora era sede pela palavra. O que antes era zombaria, agora era reverência à verdade da palavra de Deus. O que antes era oposição, agora era avivamento. Aqueles que zombavam se tornaram discípulos. Alguns se tornaram pregadores, outros missionários. De Cambridge, a influência de Charles Simmel alcançou o mundo. Sua fidelidade semeou frutos que cruzaram oceanos. Ele não apenas pregava, ele treinava, preparava a próxima geração.
Sonhava com um futuro onde a pregação fosse fiel às Escrituras, assim como ele foi. Tudo isso porque um homem disse sim ao chamado do Senhor e permaneceu firme quando tudo ao redor dizia para que ele parasse. Anos se passaram. Aquela igreja antes vazia, agora estava completamente cheia de pessoas transformadas pela fidelidade de um homem. Charles Simeon pregou por mais de 50 anos na mesma igreja. 5 décadas de pregação expositiva, versículos por versículo, dia após dia, sem atalhos, sem concessões. Seus sermões foram transcritos, publicados e estudados por pregadores ao redor do mundo. Até hoje, suas mensagens continuam sendo fonte de inspiração, estudo e fé. Charles não se limitou à sua congregação, ele investiu no futuro da igreja. Treinou centenas de pregadores e apoiou missões para lugares distantes, como Índia, África e além. Seu legado moldou uma geração inteira de evangelistas. Através de Charles, a pregação expositiva se tornou um pilar do evangelismo moderno. No início, ele foi rejeitado. No fim, foi reverenciado, chamado por muitos de pai espiritual. Um homem que aprendeu a depender mais de Deus do que da aprovação dos homens. Sua vida nos ensina que o verdadeiro sucesso não está nos aplausos, mas na fidelidade. Não está nos números, mas na obediência ao chamado de Deus. Charles Simeon se foi, mas seu legado permanece. Em cada pregador fiel, em cada missionário corajoso, em cada coração que não desiste, mesmo em meio à oposição. A história de Charles Simeon é um lembrete eterno de que nem todo começo difícil é sinal de fracasso, de que o chamado de Deus pode ser doloroso, mas nunca em vão, e que a fidelidade no secreto, no dia a dia, no meio da resistência, é o que constrói um legado poderoso que atravessa gerações. Talvez você esteja aí agora, queridos, sentindo-se sozinho, sozinha, ignorado, ignorada, fraco, fraca. Talvez ninguém acredite no seu chamado. Talvez você mesmo esteja começando a duvidar. Mas escute isso com atenção. Se Deus te chamou, Ele também vai te sustentar. Amém, queridos? Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém para que possamos abençoar o máximo de pessoas possíveis. Comente aqui embaixo o seu testemunho, o seu pedido de oração, a sua sugestão. Queremos ouvir você. Responderemos todos os comentários. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Que o Senhor faça resplandecer o seu poderoso rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto meigo, sereno e eterno e te dê a mais profunda paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.